Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Papo de Economista, um programa feito por economistas sem economês, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana, o economista Antônio Corrêa de Lacerda, professor doutor, Departamento de Economia da PUC de São Paulo e sócio-diretor da C. Lacerda Associados. Professor Lacerda, hoje é o quadro Cara e Coroa, eu considero o programa mais divertido da semana. Eu brinco que a moeda não cai de pé, ou você é cara ou você é coroa, tá bom? Que bom, que legal. Vamos lá então. Primeiro item, Mário Henrique Simonsen ou Celso Furtado? Quem foi melhor economista? Dois grandes economistas, Celso Furtado por um motivo relevante. Quer dizer, ele apresentou uma contribuição original de interpretação do desenvolvimento brasileiro, quer dizer, da estrutura macroeconômica brasileira aliada à história, aliada à teoria econômica. Simonsen também teve uma grande contribuição, mas em termos de originalidade, Celso Furtado. Muito bem. Segundo tema. O Brasil precisa hoje de mais BNDES ou de menos BNDES? BNDES ideal, ou seja, eu sempre digo que é preciso tomar cuidado para não jogar o bebê junto com a água suja do banho. Então nós temos uma carência enorme de financiamento de longo prazo ao setor produtivo e à infraestrutura, e quem cumpre esse papel no Brasil, queiramos ou não, é o BNDES. Então não podemos prescindir do BNDES, ele precisa ser ajustado às necessidades do país. Nesse caso é mais BNDES. Em relação ao que a gente tem hoje. Muito bem. Dólar ou real? Em qual moeda você apostaria? Quem que vai se valorizar contra quem aí nesse médio prazo? O que Olha, ligeiramente o real deve se desvalorizar. Isso não é necessariamente negativo, porque é preciso dotar a política cambial brasileira de algo como competitividade, para quem produz, para quem exporta, né, para quem investe. Então não é necessariamente ruim, né, a gente tem um pouco mais de desvalorização do real. Essa força do dólar tem a ver com a elevação de juros lá nos Estados Unidos? Tem a ver com o quadro internacional, a força do dólar relativamente às decisões que eles tomam em relação à parte fiscal, corte de impostos, por exemplo, e também ao próprio crescimento da economia e elevação de juros. Muito bem. Mais um aqui, Brasil ou Argentina? Se tivesse que escolher um país hoje para investir, você escolheria Brasil ou Argentina? Brasil, nem tanto pelo curto prazo, mas pela potencialidade. Para se investir exatamente em projetos, você tem que ter um horizonte de 5, 10, até 20 anos. E é um mercado muito maior, né? O mercado brasileiro. Embora do ponto de vista econômico, você diria que a Argentina está numa situação melhor hoje? Olhando pontualmente, sim, porque os indicadores lá são melhores, né? Mas, evidentemente, ao fazer o investimento, você vai ter que olhar o potencial futuro. Nesse ponto, então, o Brasil se destaca. Né? Neymar ou Messi? Qual jogador você compraria? O Neymar, certamente. Potencial de lucro é maior, né? Ele é mais jovem também, né? Exatamente, mais jovem, né? Então ele tem um potencial, e aí o coração bateu um pouco também. Pronto, né? Isso aí, não é só o bolso, né? Estados Unidos ou China? Quem vai brilhar? É os Estados Unidos do Trump ou a China do Xi Jinping? A China é imbatível, né? Eu diria que os Estados Unidos continua sendo a maior economia do mundo, mas a China despontando em segundo, em alguns anos, provavelmente algumas décadas, até superando os Estados Unidos. E a China é impressionante, né? A capacidade de investimento, a capacidade de articulação e principalmente de execução das suas políticas. O grande drama da China é compatibilizar esse boom econômico com a abertura política, que eu acho que inevitavelmente em algum momento vai ter que ocorrer. O Trump preocupa? O Trump preocupa, hoje menos até do que no começo, né? Mas realmente você vê que ele tem uma visão de integração econômica, de vários outros aspectos de imigração muito retrógrada, né? E isso, evidentemente, é preocupante para a economia mundial. Muito bem. Quadro Cara e Coroa no Papo de Economista com o professor Antônio Corrêa de Lacerda, que volta amanhã com as projeções econômicas. A você um grande abraço e até lá.